Sabe, querido, algo que nós precisamos entender e trazer isso como uma verdade na nossa vida é que nós não andamos por sentimentos, amém? Nós não andamos por aquilo que o mundo diz, nós andamos por aquilo que a Bíblia diz. Romanos 1,17 diz: o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver debaixo de uma grande, querido, convicção. Viver pela fé está diretamente ligado em pegar uma verdade da palavra, trazer ela ao nosso coração e falar: eu estou com essa verdade e eu não abro mão. Querido, quando nós decidimos andar nessa vida de fé, quando nós decidimos crer na palavra, agarrar a palavra e não deixar os sentimentos nos dominar, nós deixamos de viver uma vida oscilante, nós deixamos de viver uma vida inconstante, deixamos de viver uma vida onde nós somos pegos de surpresa pelo mundo e o mundo bagunça as nossas emoções, para agora viver uma vida, querido, de alegria, uma vida de paz, uma vida de avanços. Por quê? As circunstâncias mudam, os sentimentos mudam, mas a palavra, querido, continua a mesma. Se você, querido, tem uma Bíblia de papel ou digital na sua casa e você deixar ela lá paradinha, você vai amanhã e ela tem a mesma quantidade de versículos. Depois da manhã ela tem as mesmas quantidades. Os mesmos textos continuam ali e nada pode mudar. Por quê? Porque aquilo que Deus disse, querido, circunstância não muda. Aquilo que Deus declarou, querido, motivo algum desse mundo pode tirar ou colocar algo nessa verdade. Então o que eu quero dizer para você: Deus tem uma vida linda te esperando, mas nós precisamos, querido, nos posicionar, decidimos crer nessas verdades mais do que nós estamos crendo nas nossas emoções. E eu queria que você abrisse comigo lá 2 Coríntios, capítulo de número 4. Irmão, eu não sei como é a sua vida, mas eu sei que se você bobear todos os dias, a televisão quer te derrubar, a internet quer acabar com você, talvez, querido, notícias e até mesmo a cor do seu extrato, ela tende a mexer com as suas emoções. Não sei como é a cor do extrato do seu banco, se é vermelho para débito e azul para crédito, ou vermelho para débito, não é, e verde para crédito, mas gente que quando olha uma corzinha lá diferente no extrato, meu Deus, as emoções já começam a mexer, as coisas começam a ficar bagunçadas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, não precisa ser assim. Nós não precisamos viver uma vida onde nós estamos segundas e quartas bem, terças, quintas e sábados mal. A vida que Deus planejou para nós, querido, é uma vida melhor do que o mundo tem a nos oferecer. E em 2 Coríntios 4:8 ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vou ler de novo para você. E ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que é que a Bíblia está dizendo aqui, querido? O problema é inevitável. Paulo, querido, nesse texto, ele está dizendo que se problemas estão se levantando contra a sua vida, não é motivo de pecado, não é porque Deus não gosta de você, não é por causa do seu passado, não é por causa da política lá fora. Querido, problemas se levantam o tempo todo porque problema faz parte dessa terra. Problema faz parte, querido, da vida que nós estamos vivendo. Vai chegar um dia, como o Apocalipse diz, que nós vamos estar na Nova Jerusalém. Ali não vai ter choro, nem pranto, não vai ter doença, nenhum problema vai existir. Mas nós ainda não estamos lá, nós estamos aqui na terra. E se nós estamos na terra, Jesus mesmo disse que aflições viriam. Uma vez ela pode chegar na área da saúde, outrora ela pode chegar nas finanças. Problemas podem se levantar de todos os lados, querido, e nós como cristãos precisamos saber dessa verdade. Porque, querido, se nós sabemos que todos os dias problemas vão se levantar, nós não vamos ser pegos de surpresa. Por quê? Porque nós já sabemos, querido, que problema pode chegar. Mas assim também, querido, Paulo nos deixa muito claro que ainda que problemas se levantem, eles não podem acabar com a nossa vida. É por isso que ele diz, querido, que você, querido, é atribulado, mas não fica angustiado.
Ou seja, o problema vem, mas a angústia não toma conta do meu coração, porque eu sei o final da história. Vou falar de novo para você, querido. Paulo aqui está dizendo que os problemas podem vir, talvez eles vão mudar de roupa, talvez eles vão mudar de nome, mas Paulo diz: você não precisa se angustiar por causa de problema, você não precisa ficar ansioso por causa de problema. Por quê? Porque o fim do versículo diz: tudo isso vai acontecer, mas você não vai ser destruído. Você pode falar isso comigo? Diga assim: não importa o que aconteça, diga: eu não serei destruído. Olha para uma pessoa que está perto de você e fala assim: ó, no fim da história, fala, você não é destruído. Fala assim, ó, no fim da história, fala assim, você vence. Aleluia. Mas sabe qual é o grande X, gente? Quando nós olhamos para a situação, quando nós olhamos para o problema, eles muitas vezes batem forte, não é verdade? É tão engraçado, querido, que outra vez eu ouvi um salva-vida falando sobre o mar. Não sei se você já foi para lá, mas se não for, eu declaro, querido, você conhecendo o mar, conhecendo um bom mar, e daqui a pouco viajando de avião para uma terra morninha no Nordeste. Amém, querido? E eu lembro que o salva-vida falando sobre a onda, existem pontos de retorno na praia. Quando a onda vem, a água vem, ela forma alguns canais de retorno, e é bem possível que você que já visitou a praia tenha visto, querido, algumas bandeiras vermelhas, ou uma plaquinha escrito área de risco. E o salva-vida falando sobre isso, ele estava falando assim, ó: quando a água começar a te puxar, se porventura você entrar em uma onda de retorno, ele fala assim, não reme contra. Ele diz, não lade contra essas coisas. Ele fala, deixa a onda te levar e vai simplesmente indo aos pouquinhos para o lado. Porque assim como existe um lugar de retorno que está querendo te jogar para o fundo, existe um lugar onde as ondas estão avançando e elas vão te levar de volta para a praia. Deixa eu falar de novo para você. Quando você, querido, está em determinado lugar que as coisas estão tentando te jogar para trás, você não tem que se desesperar ao ponto de ficar tentando bater o braço e remando contra, porque isso só vai acabar com as suas forças. O que você tem que fazer? Deixe o seu corpo ir. Aos poucos você vai indo para o lugar certo, você vai indo para o lado. E uma mesma força que está ali, querido, do mar, que antes te empurrava para trás, ela vai começar a te jogar para frente. O que eu quero dizer para você, querido, é que você pode escolher se desesperar ou não. Você pode escolher gastar as suas forças com a coisa errada. Você pode escolher gastar o seu tempo e a sua força com ansiedade. Você pode escolher, querido, aquilo que você fala, fofocando, se desesperando, falando negativo. Ou você pode, querido, usar a sua força para simplesmente, com alguns ajustes da sua fala e das suas atitudes, entrar em um lugar certo, querido, que é ainda nesse mundo, mas agora você, ao invés de retroceder, você avança. Paulo diz, atribulados, mas não angustiados, perplexos com aquilo que está acontecendo, mas não desamparados. Talvez você olhe e você diz assim, puxa, Deus me abandonou no meio dessa pandemia, Deus me abandonou com o problema do meu filho, Deus me abandonou com o meu problema financeiro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, os seus sentimentos podem estar perplexos com aquilo que está acontecendo. Talvez você tenha até orado uma coisa, mas quando você olha para o natural, isso não está acontecendo, e você fica perplexo diante dessas circunstâncias. Mas deixa eu falar para você nessa manhã, querido, não é porque o seu sentimento está perplexo que Deus te abandonou. Não é porque quando você olha, querido, para as circunstâncias, que Deus não está ali trabalhando por você. O que eu e você precisamos fazer é, independente das circunstâncias, continuar a confiar. Independente daquilo que está acontecendo, temos que continuar a crer, porque nós sabemos o final da história para todos aqueles que ficam firmes. Gálatas capítulo de número 6, ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não pararmos. Ao seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Queridos, sentimentos jogam sujo. Sabe, pressões elas vêm de todos os lados. E algo tão forte pode vir na sua cabeça quanto a pensamentos de condenação, de ódio, de raiva. A sua decepção ela pode ser tão grande, você pode se sentir tão abatido ao ponto, querido, de você entregar as fichas.
ao ponto de você decidir ou até mesmo pensar contra a sua própria vida. Você já não quer mais investir no seu casamento, na sua saúde, nos seus estudos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido: sentimentos passam, circunstâncias mudam, e tudo que você precisa, querido, é confiar, porque ainda que você esteja abatido, a Bíblia diz que você não está destruído. Você pode dizer comigo, fala assim: ainda que as circunstâncias se levantem, fala, elas não vão me vencer. Amém. Vai comigo para Provérbios capítulo de número 17. Provérbios capítulo de número 17. Aleluia. Sentimentos são reais, querido. E muitas vezes eu encontro alguns cristãos que têm menosprezado isso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós temos um espírito, somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos de um corpo. Ou seja, você é um ser trino, você é um ser em 3 dimensões. A sua fé, ela é real, a sua carne é real. Prova diz que se você pedir para alguém te beliscar aí, é bem provável que você fique com vontade de dar um soco nele, né? Assim, né? Sabe aquele belisquinho bem pequenininho assim que normalmente sua mãe te dava, que dói tudo, né? Talvez você vai sentir isso. Prova que a sua carne é real, o seu corpo é real, a sua alma também é real. E se você, querido, não souber lidar com uma dessas áreas, ou menosprezar uma dessas áreas, você vai acabar sendo destruído. Porque quem cuida apenas do corpo, querido, padece. Quem cuida só do espírito e esquece do corpo e da alma também padece. Quantos grandes homens de fé nós vemos morrendo cedo porque não cuidam da vida de uma forma equilibrada. E aqui em Provérbios 17:22 ele diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido pode secar os ossos. Olha que coisa doida, querido, que a Bíblia está dizendo. Se o seu coração está alegre, se o seu espírito está alegre, o seu corpo, querido, está saudável. Mas se você deixa o seu espírito ficar abatido, quando você menos espera, querido, isso começa a afetar a sua estrutura, isso começa a afetar a sua vida. Ou seja, nós como cristãos precisamos aprender a cultivar a alegria independente de. Talvez, querido, está me ouvindo aí? Aí tá. Talvez você vai olhar para uma situação e tudo que você tem diante daquela situação é motivos para se entristecer. Talvez você olhe e você fala assim: nossa, parece que o meu dinheiro antes dava e o meu dinheiro não está dando mais, né? Mês passado eu não comprei nada diferente, mas chegou no fim do mês eu falei assim: nossa, cadê o dinheiro para pagar todas as coisas? Né? Eu não sei se aconteceu com você isso assim nesses dias. E eu olhei até falei para aquele, falei assim: nossa, não sei o que está acontecendo, mas a gente não aumentou os nossos gastos e parece que o dinheiro agora está tão apertado. Sabe que daí eu de repente olhei, aí eu fui passar na banquinha de ovo, que eu comprava 30 ovos por 10 reais. Quem comprava aí 30 ovos por 10 reais? Aí o cara falou assim: ó, agora 30 ovos é 17. Irmão, eu olhei e falei assim: ô louco, um aumento de 70% na cartela do ovo, quase, está dando quase por cento, quase dobrou. Aí eu peguei e falei para aquele, falei assim: olha que coisa doida, não é? O dinheiro ficou um pouco mais estreito porque as coisas ficaram mais caras. E aí eu olhei e falei assim: eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de reclamar que o ovo aumentou 70%. Eu tenho a opção de reclamar que a gasolina está quase 6. Eu tenho a opção de reclamar, querido, do governo. Ou eu posso, querido, começar a dar umas boas risadas cantando o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu posso olhar para aquilo que é real e eu posso me entristecer. E qual o problema? O espírito angustiado, ele não traz alegria nem saúde, mas ele piora a sua vida. Quando você olha para aquilo que é ruim, você traz essas informações e você traz apenas esses sentimentos para dentro de você, querido, a tendência é que você fique pior. Mas quando você, querido, reconhece que isso é real, mas você agora reconhece que existe uma palavra que também é real, e você começa a dar umas boas risadas enquanto lê o Salmo 23, aquele sentimento ruim que iria te atrofiar, agora ele sai e uma alegria que te joga para cima começa a chegar. Tudo é uma questão de decisão.
A dor é real, mas a palavra é real. O sentimento é real, mas a palavra é real. E você precisa escolher qual time vai estar entrando em campo. Sabe, querido, quando vai lá o técnico e ele escala um time para a Copa do Mundo, se eu não me recordo errado, ele escala 22 jogadores. É isso aí, Fabião, não? 22 jogadores, está certo ou não é? Menos é 17? É um pouquinho mais, 24. Então é isso aí, 24 jogadores, 25 jogadores, sei lá quantos jogadores são. Mas quantos jogadores entram como time titular? 11. Querido, se um jogador, não é, ele foi lá e ele foi escalado ou não, ele está ali disponível. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o técnico escalar, querido, os piores jogadores para entrar em campo e deixar os melhores no banco, mesmo ele tendo todo o potencial de ganhar a Copa do Mundo, ele perde, porque foi uma decisão sobre quem estaria jogando ou não. Querido, você é o técnico da sua vida. E todos os dias você tem, querido, escalado alegria e tristeza. Você tem escalado, querido, pensamentos bons ou circunstâncias ruins. E segundo o time que você trouxer para a sua vida, segundo o time que você escalar, vai determinar o seu sucesso ou a sua derrota. E hoje eu quero dizer para você, escale os bons pensamentos, escale os versículos bíblicos, pense naquilo que Deus disse ao seu respeito. Talvez o seu corpo está doendo e tudo que a sua boca quer falar é sobre a dor do seu corpo. Tudo que você, querido, quer pensar são sobre coisas ruins, mas eu quero te encorajar, querido, a mudar os seus pensamentos hoje. Eu quero te encorajar, como Romanos 12 diz, a renovar a sua mentalidade, não pensar sobre si aquém daquilo que Deus disse que você é, não pensar apenas nas más informações, mas hoje começar a olhar para a palavra, e independente daquilo que você está vendo, você vai ficar com a palavra. E sabe o que é interessante? Quando você começa a fazer isso, querido, o consolo de Deus começa a vir sobre a sua vida. Talvez, querido, o Covid tenha batido forte em você. Talvez a depressão tenha tomado conta da sua vida. Talvez algumas doenças na sua mente, elas estejam tão fortes que você sente calafrios no seu corpo, os seus ossos doem. Mas eu quero dizer para você, querido, que isso é real, mas existe algo tão real quanto ou mais que você pode trazer para o seu dia de hoje. Existe algo que você, querido, pode falar e confessar, e eu digo para você, isso é loucura. Mas é loucura, querido, você colocar na boca um remédio só porque um cara disse que aquilo lá ia te curar. Você chega lá, não sei se você já fez isso, mas você conversou com a tiazinha e ela disse que se você juntasse o mato A com o mato B, fizesse um chá e tomasse, querido, sua diabetes ia diminuir, seu triglicérides ia melhorar. Quem aí já ouviu algum conselho disso? Talvez, querido, você já ouviu ou já aconteceu na casa da sua avó, né? E aí lá na casa da tia Simone, do tio Paulo, tem um álcool, né, que tinha também na casa da minha avó, que é um álcool verde cheio de mato. Não sei se tinha isso na sua casa também ou não. E aí, querido, você vai lá e você pega lá a arnica e não sei o que, você pega aquele álcool e passa. E é engraçado que aquele álcool dizem que cura tudo. Quando você pega para uma criança, e aí você dá, querido, uma aguinha com um pouquinho de açúcar e fala para ela assim, ó, toma isso aqui que é remedinho e vai sarar. De uma forma mágica, parece que a dor é tirada da criança. Não importa se é placebo ou não, querido, importa se ela está crendo ou não. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nós precisamos começar a crer na palavra, independente daquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos crer naquilo que Deus disse, independente daquilo que o nosso corpo está falando. Qual é a perspectiva daqui para frente? É gasolina subindo, é gás subindo, é a comida subindo, mas o que a Bíblia diz? Que nunca viu um justo nem sua descendência mendigar o pão, queridos. E nessa manhã eu escolho ficar com a palavra. Nós precisamos escolher acreditar nisso. O que a nossa conta do banco está dizendo? Que esse mês não tem dinheiro para investimento. O que a nossa conta do banco está dizendo, querido? Que talvez hoje você vai fechar no cheque especial. O que as coisas estão dizendo? Que demissões estão vindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que a Bíblia está dizendo?
Ela diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais. O que a Bíblia está dizendo, como você leu comigo em 2 Coríntios 4, ele diz: abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desamparados. O que ele está dizendo? Esse mundo é real, mas existe uma verdade que nos faz andar sobre as águas. Sabe, meu irmão, pode pegar o melhor PhD desse mundo, pode pegar todos os cientistas da NASA, e eles não vão conseguir, querido, te fazer andar sobre as águas como Pedro e como Jesus andou. Sabe, você pode pegar toda aquela galera lá, e eles podem, querido, serem os melhores pessoas, mas eles não vão saber te explicar, querido, como as pragas vieram sobre o Egito. Eles não vão poder dizer como o maná era liberado no deserto. Eles não vão te explicar, querido, como funcionava a coluna de fogo para esquentar o povo de noite, e a coluna de fumaça para trazer sombra durante o dia. Sabe por quê? Porque o crente não foi chamado para viver uma vida de explicações. O crente foi chamado para viver uma vida de fé, irmão, e essa fé que vai trazer o consolo, essa fé que vai trazer a força que nós precisamos, essa fé que vai colocar as coisas no lugar que estão fora do lugar. Sabe, fala para mim, fala assim: quem manda na minha alma sou eu. Abre comigo, Salmos 42. Eu ia falar segundo Salmos, né? Mas aí é um livro novo, estou criando, né? Salmos 42. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos tomar um posicionamento na nossa vida. Nada contra os psicólogos, eu pago psicólogos mensalmente para algumas pessoas, querido, irem, abençoamos vida, a igreja paga psiquiatra, a igreja paga psicólogo, e eu sei que existem casos que isso é muito importante, mas sabe o que acontece? Nós temos tornado todos os casos importantes. Sabe, infelizmente nesses dias nós temos pego algumas coisas que são pequenas, e elas antes eram solucionadas de uma forma muito fácil, e hoje nós estamos tornando tudo grande. Deixa eu falar para você, querido, não torne grande aquilo que é pequeno. Sabe, não torne um problema que se resolve de uma forma fácil, como algo que é intransponível e é algo invencível. Não deixe a sua alma ser maior do que a sua fé. Não deixe os seus medos ser maior do que as suas convicções. Sabe, nós estamos vivendo dias onde a cabeça pira mesmo. E se você deixar, querido, você está fritando aqui e parece que nada está acontecendo. Se você deixar, querido, aquilo que nem é problema agora começa a se tornar um problema. Sabe, olhe para dentro, querido. Olhe sim para os seus sentimentos, mas grite bem alto para ele e diga: você não me domina. Sabe, vocês não são maiores do que a minha fé, mais alto do que a sua alma e o seu sentimento grita, querido, confesse a palavra, porque eles precisam andar, não por circunstâncias, mas pela sua fé. E Salmos 42, 11, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Talvez, querido, você tenha passado muitos dias nesse ano assim. Talvez você tenha olhado e as coisas acontecendo, sabe? E é tudo uma questão de como você vai se portar quando isso acontecer, porque vai acontecer. Não estou sendo o profeta do Apocalipse, mas eu estou sendo o profeta da Bíblia. Como assim, né? Eu lembro, né, o Fábio ensinando um pouquinho lá de swing trade, né? E aí ele mostrando as coisas e eu vendo os gráficos lá. E aí o Fábio falou uma coisa que eu peguei para mim, falei: cara, olha isso aí é um princípio bíblico. E aí ele falou assim: pastor, vão ter dias que a gente vai fazer entradas e nós vamos perder, mas fique tranquilo, porque isso já está calculado. Aí eu peguei, né, e aí eu falei assim: puxa, isso é muito beleza, porque na hora que ele falava a teoria, na minha cabeça eu falei: puxa, a gente vai fazer 5 entradas positivas e vai fazer uma entrada aí talvez que vai dar um loss, que vai ser negativo. O problema é que quando a gente deu uma entrada na Uzi em 5 lá, derreteu, né, Nardão? E aí de repente, pum, 8% para baixo na entrada. E aí eu falo para você, querido, eu tinha agarrado tão forte aquilo que o Fábio tinha falado, e eu falei assim: tá tudo bem perder 8% nisso. Falei, porque tudo já está calculado. E eu não tive medo de entrar depois na Petro, que ganhou lá acho que 24%, né, numa paulada. E aí tipo assim, eu fiquei super tranquilo naquilo que estava acontecendo, porque, querido, tudo estava calculado. O que eu estou querendo dizer para você?
Querido, a Bíblia já está dizendo que vai ter perda. A Bíblia já está dizendo que vai ter problema. Então você não precisa desesperar, porque tudo isso já está calculado e escrito. E o grande X é que no final, independente das pressões, independente das perdas, independente das frustrações, o final é positivo na sua vida. O final, a vitória é real no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças. Talvez você está passando num momento de grande dificuldade e aflição. Talvez, querido, é o tempo onde o barco está sendo jogado de um lado para o outro. Você olha para dentro e a sua alma está aflita. Tudo que você tem é vontade de chorar. Mas o grande X é você olhar para aquilo e entender que isso não é uma constante, entender que essa não é a sua história, entender que essa é apenas um capítulo que você está vivendo, e o quanto antes você virar a página, antes você chega no final, irmão. E o final é o que? Vitória. O final é o que? Sucesso. O final é o que? Provisão. O final é o que? Ter para a gente, mas ter para dar para os outros. Aleluia. E o salmista entende isso. E ele fala: alma, por que você está abatida? Alma, por que você está perturbada? E ele fala para a alma dele: espera em Deus. Bate aí no seu peito aí, fala para a sua alma e fala: espera em Deus. Bate na sua carne aí e fala: espera em Deus. E aí ele diz: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu socorro. Irmão, olha que coisa doida. Qual foi a notícia que ele teve? Nenhuma. Qual foi o dinheiro que ele ganhou aqui? Nenhum. Ele acorda de manhã, eu vou falar que está de manhã, mas pode ser que ele escreveu de tarde, de noite, não sei o que foi, mas para você entender. Ele acorda num belo dia e ele olha para a alma e a alma está batida. A vontade que tem é de chorar. Você olha no espelho e tudo que você vê é algo ruim. E aí quando você vai ali, acorda de manhã, você lembra de problema, você lembra de boleto, você lembra de conta. Talvez a noite foi ruim, você não está nem falando com o seu cônjuge. Você recebeu uma notícia muito grande, aí você olha para você, e a vontade que você tem é de não levantar da cama. A vontade que você tem é de jogar tudo para o ar. A vontade que você tem, querido, é de mandar mensagem para as pessoas e, nossa, tacar fogo no parquinho. Essa é a vontade. Só que o que um homem e uma mulher de Deus faz? Respira fundo. Olha para a alma e fala: alma, por que você está abatido? É só esperar que vai acontecer. Alma, talvez você ainda não está vendo o que eu estou vendo pelos olhos da fé, mas eu vou louvar, porque o que Ele vai fazer vai ser sobrenatural. O que Ele vai fazer é só através da fé que é explicado. O que Ele vai fazer vai mudar a minha família, vai mudar as minhas finanças, vai mudar a minha saúde, vai mudar o ministério. Ei, alma, é só esperar, porque o que é meu está chegando. Ei, alma, é só esperar, porque Ele é o meu socorro. Fala comigo, diga que ele fala: Ele é. Fala: o meu socorro. Sabe, querido, então o que eu estou dizendo para você, tudo isso é real. Sentimentos são reais, problemas são reais, boletos são reais. Eu nunca paguei uma conta, querido, de luz lá em casa, olhando para o boleto e falando assim: você não existe, você não existe, você não existe. Sabe, fica falando que o boleto não existe, que depois de 2 seu nome vai para o SPC e aí a CPFL vai cortar. Por quê, querido? Eles são reais. A conta de luz está mais cara. Sabe, a água está aí, não sei se a água subiu ou não, mas eu sei que hoje você vai comprar um botijão de gás, é R$110, irmão, um botijão de gás. Você vai comprar a carne mais barata, colchão mole ou colchão duro, mais de R$30. Vai comprar o quilo do frango lá, quase R$20, estou arredondando para cima. Tem lugar que você ainda acha por 17, mas tem lugar que você acha por 22. Você olha, dá desespero. Você coloca lá 4 itens na cestinha do mercado, a mulher fala: você precisa deixar o seu rim, coração e uma perna. É mais ou menos isso, né? Você olha, você fala assim, querido, olhar para tudo isso é desesperador. Sabe, talvez você está passando por problema de depressão, por síndrome do pânico, de ansiedade, é desesperador. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tudo que você precisa, querido, é olhar para dentro e falar: tudo vai passar. Sabe, eu fico às vezes olhando, e a Anne, quantas vezes ela, lá a febre vindo, e ela doentinha,
né? Eu lembro quando ela estava lá em crise, e aí eu parava e falava assim: pai, se fosse possível, eu tirava isso dela e eu colocava em mim, né? Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Sabe, eu lembro ela nenezinha e ela gemendo ali de febrezinha, a gente tendo que dar banho gelado de madrugada nela. E aí eu falei assim: nossa, eu trazia para mim em dobro, não tem problema, só para aliviar ela. Sabe, querido, mas aí eu lembrava que se nós perseverarmos, vai passar. E passou, irmão. Sabe, a febre passou, a alergia passou, essas coisas passaram. E sabe o que aconteceu? Se aquilo passou, aquelas que podem se levantar em qualquer área da nossa vida vão passar também, irmão. Quanta coisa você já venceu até aqui. Era aquela prova da escola que você estava com medo de tirar nota baixa, mas você terminou a sua escola, irmão. Talvez era o medo de casar, mas você casou. Talvez, querido, era o medo de entrar num relacionamento, mas aí deu errado. Aí você não quer entrar no outro, entrou e deu certo, querido. Não deixe as coisas ruins do passado condenarem o seu futuro. Se agarre em Deus. Está difícil, é real, mas não tema. Querido, se você abrir comigo em Isaías 41:10. Nossa, eu gosto muito desse texto, porque quantas vezes os profetas foram perseguidos, quantas vezes os profetas, querido, foram mortos, tiveram medo de coisas, mas quantas vezes, querido, Deus falou para eles aquilo que nós vamos ler aqui em Isaías 41:10. Aleluia. E ele diz assim: não temas, oh aleluia, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com da destra da minha justiça. Sabe, irmão, não importa como seus sentimentos estão hoje, eu estou dizendo que Ele está trabalhando por você. Eu estou dizendo que existe uma palavra cuidando de você. Eu estou falando hoje, querido, abandone tudo aquilo que o seu sentimento, o seu corpo, a sua mente está dizendo. Se agarre, querido, pelo menos a esse versículo. Pegue Isaías 41:10, cola por toda a casa, cola em todo lugar e fala: eu não preciso temer porque Ele está comigo. Eu não preciso temer porque Ele é o meu Deus. Eu não preciso temer porque Ele me sustenta. Nada aparentemente pode estar acontecendo, mas quando você se agarrar a essa verdade, irmão, quando você começar a confessar essa verdade, Pedro diz para Jesus no meio de um caos, todo mundo com medo, é fantasma, e o fantasma veio para matar a gente. Pedro fala: é só lançar uma palavra, que sobre a sua palavra eu vou ter contigo. Querido, a situação estava a mesma. O aparente fantasma estava lá e tudo estava acontecendo, mas Pedro entendia, querido, que antes das circunstâncias mudar, nós precisamos nos agarrar à palavra. Quando eu me agarro à palavra, situações mudam, mas quando eu me agarro a situações, eu naufrago. Pedro se agarrou a situações e ele começou a afundar. E quando ele se agarra novamente à palavra, porque Jesus é a palavra, agora ele pode novamente andar, querido. Deus não tirou o mar dali, as coisas não saíram dali, mas por causa da convicção da palavra, ele passa por meio do problema. É isso que a Bíblia diz: tende por grande alegria quando passares por várias aflições. As aflições estão aqui, irmão, e elas podem se levantar, as notícias más, elas podem chegar, mas sabe de uma coisa, querido, nós vamos ficar agarrados nessas verdades, nós vamos continuar a confessar essas verdades, e vai acontecer. Sabe, a gente até compartilhou, né, que o Barroso lá impedindo novos missionários de irem até as tribos indígenas por um pedido do PT. E aí foi lá, aparentemente pela lei, pelo que eu vi, quem já está lá na tribo pode ficar lá. Eu sei que por um lado é prevenção do Covid, para não levar para os índios. Nós sabemos que existem coisas talvez boas dentro dessa canetada, mas podem ter algumas coisas ruins também. E aí eu pensando comigo, falei: puxa, agora eles começam a proibir o ir e vir da pregação, né? O que será daqui a pouco? Vão proibir grandes ajuntamentos nos estádios de igrejas, vão dizer que as igrejas não podem fazer grandes aglomerações. Eu pensando comigo, e aí de repente, querido, Deus me lembrou de uma música. E aí a gente até cantou esses dias, que falava, querido, que o inferno não parou a igreja, a morte não parou a igreja. Sabe, querido, eu lembrei e falei: pode ter lei ou pode não ter lei, nós vamos pregar a palavra. Sabe, querido, quando você vai na Coreia, quando você vai em lugares comunistas, a palavra é proibida de ser pregado. No Talibã, o cristianismo não pode ser pregado, mas é para lá que nós estamos mandando os nossos missionários, queridos, porque nós sabemos que acima da lei do homem está a lei de Deus.
Então, se porventura algum dia falarem, não pode falar de Deus num país que se chama Brasil, não estamos nem aí, nós vamos falar sim de Deus, e se tiver que ser preso, nós vamos ser presos. Por quê? Porque nós andamos pela palavra e não pelas leis dos homens. Sabe, daqui a pouco vão falar, vocês têm que fazer casamento de A com A, casamento de B com B, senão vai ser preso. Meu irmão, prepara o travesseiro da cadeia, que a gente vai para lá se precisar, mas nós não vamos fazer aquilo que é errado, porque nós não nos agarramos aos sentimentos, nós nos agarramos às verdades da palavra. Aleluia. Aleluia, mas é fácil? Não é. Tem que ter coragem, querido. É por isso que a Bíblia diz, não temas. É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, querido, porque apenas os ousados riem quando têm vontade de chorar. Apenas os ousados contribuem e são generosos quando tudo diz que vai faltar. Tenta praticar isso, querido. Quando você for fazer sua matemática e parece que a conta não vai fechar, sai da sua casa, vai, compra um presente para alguém e dá. Meu Deus do céu! Pastor, que negócio é esse? Semeadura. O que é isso? É fé. Sabe, não estou falando para você ir lá e comprar uma casa, querido, mas talvez você comprar um sorvete, um lanche, uma camiseta, uma Bíblia, um livro. Sabe, querido, simplesmente falar situações, circunstâncias, vocês estão dizendo que é assim, mas eu vou mostrar que existe poder naquele que pratica a palavra. Oh, aleluia. Ria, querido, ria sem vontade. Sabe, fale sem vontade. Sabe, creia, confesse, continue sem vontade. Sabe, pastor, você não sabe, mas eu estou muito abatido. Pastor, você chegou tarde com essa ministração, porque essas coisas já mudaram a minha vida. Ei, querido, se você está ouvindo é porque você ainda está respirando. E se você ainda está respirando, querido, existe, aleluia, um futuro glorioso te esperando. Existe, querido, hoje uma chamada, existe uma voz da parte de Deus dizendo, se posicione. Pratica comigo, faz assim, fala assim, ó, ha, ha, ha. Agora faz de novo, mesmo sem vontade, faz ha, ha, ha. Sabe, querido, é isso que você tem que fazer quando a notícia ruim chegar para você. É isso que você tem que fazer, querido, quando a insegurança chegar. Sabe, querido, é isso que você tem que fazer quando o medo bater. Sabe, você já viu a Ellen mesmo contando aqui em testemunhos, quando ela perdeu, não é, o bebê, e a mente dela começando a vir bombardeando. Sabe, não vai ter o segundo filho, não vai dar certo, e vai perder o segundo. E ela se posicionou e falou, diabo, você vai sair da minha cabeça. Sabe, você vai sair pensamento, porque vai acontecer. E deixa eu falar para você, querido, o que é que o diabo tem dito? Fale para ele que ele é um mentiroso. Sabe, querido, abra a palavra de Deus. O que é que os seus sentimentos, o que o seu corpo está dizendo? Abra a palavra e confesse a palavra, querido. E vai acontecer, porque qualquer um que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, vai acontecer. Sabe, querido, use a sua boca nesses dias para chamar à existência a alegria que você precisa. Talvez a alegria está dentro de você, mas ela está tão, querido, por baixo, mas tão por baixo de tantas coisas que você trouxe. Você precisa, querido, começar com a sua palavra, como uma pá, começando a tirar os entulhos. E você vai começar, eu tenho alegria. A alegria de Deus faz parte da minha vida. Eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou saudável. E aí de repente, querido, quando você confessa a palavra, aquilo que já está lá dentro começa a brotar. Meu Deus. E acontece. Aleluia. Abre comigo Salmo 91. Eu quero terminar lendo esse texto com você. Eu não sei, querido, se você entendeu o que Deus está trazendo ao nosso coração hoje, mas Ele está dizendo, está tudo bem, independente de. Pastor, mas no meu trabalho estão mandando as pessoas da minha idade embora, está tudo bem. Pastor, no meu trabalho estão dispensando pessoas, está tudo bem. Pastor, mas estão impedindo a minha viagem, ei, está tudo bem. Aleluia. Pastor, estão tentando acabar com os meus sonhos, está tudo bem, querido. O diabo não tem poder de fechar portas, querido, que Deus abriu para você. Então fica tranquilo que se uma porta fechou, não, talvez tenha Deus aberto aquela porta. Você sabia que portas, querido, o tempo todo estão abertas e nem todas é Deus quem abre? O mundo abre portas para você, o diabo abre portas para você.
E se você entrar por portas erradas, você se dá mal. Se você entra em um relacionamento que você não deveria entrar, em uma sociedade, em um namoro, em um casamento, você se dá mal. Por quê? Porque nem todas as portas é Deus quem abre. Então, quando você estiver diante de uma situação e a porta se fechar, querido, dê glória a Deus, dê uma boa gargalhada. Eu lembro que o pastor Darren contando para mim no ano de 2016, que eu estava dando aula em Aracaju, e ele contando sobre a compra, não é, do terreno da igreja, que hoje onde é a igreja dele, uma igreja linda, enorme, e ele contando, a gente indo no cinema, foi eu, Felipe Rodrigues e ele no cinema junto, foi uma tarde muito agradável, e ele contando, a gente perguntando, e aí pastor, como foi e tal, e ele falou assim, cara, tinha um terreno no centro da cidade que eu namorava. Ele fala, cara, eu olhava aquele terreno e eu declarava aquele terreno, e eu fazia isso, e ele falou assim, só que tudo que eu tentava fazer para comprar aquele terreno não dava certo. E eu orando, declarando, e as coisas acontecendo, e aí surgiu a oportunidade de comprar esse terreno que hoje nós temos e nós compramos. E ele falou assim, a princípio eu não entendi, mas quando eu olho hoje, eu percebi, querido, que a porta daquele terreno, primeiro que eu queria, não era uma porta que Deus estava abrindo, porque nós iríamos ter problema de espaço, porque era menor do que esse, iríamos ter problema de estacionamento, porque existe menos espaço do que esse, e quando eu olho para aquilo que nós temos hoje, eu percebo que esse lugar é infinitamente melhor do que o outro lugar. E ele falou isso para mim, ele falou assim, tenha sensibilidade de entender se algo parte apenas do seu coração ou se algo parte de Deus, porque se algo parte apenas do seu coração, essa porta pode se fechar, mas se algo parte de Deus, não tem diabo nem o inferno, irmão, que pode fechar essa porta, porque se o negócio é de Deus, prospera, e tudo que você precisa é ficar fiel. Ah pastor, não está dando certo esse negócio, não está dando certo esse outro aí, meu irmão, dá risada, que Deus vai abrir portas melhores para você, oportunidades melhores para você, vai dar tudo certo. Amém? E Salmo 91 ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que ama a presença de Deus, aquele que faz de Deus a sua habitação, aquele que traz a verdade da palavra constantemente na sua mente, no seu coração, amém querido? Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Pastor, está tão difícil para mim, está uma angústia tão grande, sabe querido, passe mais tempo com Deus. Diminua a sua rotina durante um tempo. Talvez, querido, você tenha uma série de tarefas e você percebe que está dando tudo errado. Olha para aquelas tarefas e fala, o que não é essencial que eu posso tirar para passar tempo com o Senhor? Sabe, diminua algumas coisas. E você vai pegar aquele tempo que antes você ficava na correria, você vai entrar no seu quarto, você vai na sala, no seu escritório, o lugar que você tem ali um tempo sozinho. De preferência você vai desligar as suas redes sociais, coloca uma musiquinha lá, vai ler a Bíblia, ou então coloca uma musiquinha lá, não é, para sua alma entrar junto no negócio e comece a orar. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Vai ser, querido, nos primeiros minutos uma guerra mundial. A sua carne, seus pensamentos, e aquele negócio vai começar a guerrear, e aí o diabo vai colocar na sua cabeça, você tem tanta conta para pagar, e ao invés de trabalhar mais, você está aqui orando. Você tem tanta coisa para fazer e você está parando tudo para ler a Bíblia, para ler um pedaço desse livro. Ei querido, mas só continua. Sabe, vai chegar uma hora que aquela alma que está aflita, vai chegar uma hora que aquela mente que está bombardeada, ela não vai resistir à paz que excede todo entendimento, que está crescendo, porque quem confia desfruta dessa paz. Sabe, é só desacelerar, eu não estou falando para você parar tudo, eu estou falando para você, se você tem férias atrasada, pede para tirar 15 dias. Sabe, ao invés de você, querido, ir dar um rolê, ao invés de você fazer aquelas coisas, você se cansar mais, ao invés de você reformar a casa, pega lá uma semaninha e fala, essa é a semaninha de Deus. Sabe, vai lá, querido, é só com Ele, pega o livro, pega a ministração, combina com alguém, fala, não me deixa maratonar a série, porque série não vai aumentar a minha fé, mas ouvir as pregações vai. E querido, faz algo que vai trazer algo tão grande dentro de você, ao ponto da sua alma e da sua carne agora serem subjugadas. Oh, aleluia. E você vai perceber que aquilo que antes era tão embramado, era tão difícil de discernir quanto o que fazer, é como, querido, se tudo agora convergessem para um único caminho, e fica clara a decisão que você tem que ter, porque você colocou a alma no lugar dela,
Você colocou os pensamentos bagunçados no lugar deles. E Ele diz: a sombra do Onipotente pode descansar. Então eu vou começar a falar: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você pode falar isso comigo? Diga comigo, fala assim: Ele é o meu refúgio. Fala: Ele é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. Amém. Olha que coisa doida. Quando você começa a confiar nele, você começa a descansar. E agora, querida, a sua confissão, ela ainda fica mais correta. E você começa a falar, ao invés daquilo que você não tem, você fala daquilo que você tem. Ao invés de falar do medo, agora você fala do descanso. Ao invés de falar da falta, você agora fala da abundância. E ele vai dizer no verso 3: porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobre-me com as suas penas, debaixo das suas asas encontro refúgio. É verdade, escudo e broquel. Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Não temerei a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. E no verso 7 ele vai dizer: 1000 podem estar caindo ao meu lado, 10.000 podem estar caindo à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou contemplar e verei a recompensa daqueles que fazem o mal. Porque fizeste o Senhor hoje o meu refúgio, do Altíssimo faço a minha habitação, e por isso nenhum mal me sucederá, nenhuma praga vai permanecer em minha tenda, porque aos teus anjos ele dará ordem ao meu respeito, me guardarão em todos os caminhos, eles me sustentarão com as suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Oh, aleluia! Pisarei o leão e a serpente, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois, aleluia, ele tanto me amou, e vai me livrar, e me colocará em um lugar seguro, porque ele conhece o meu nome. E ele diz no verso 15: quando eu invocá-lo, ele me responderá. Oh, estarei com ele mesmo na hora da angústia, ele me livrará e eu vou honrá-lo. Vou ler de novo para você: estarei com ele mesmo na hora da angústia, ele me livrará e eu honrarei. Sabe, querido, a angústia pode vir, problema pode se levantar, mas você não pode sair desse lugar. Você não pode, querido, abandonar essas verdades. Porque quando você permanece nesse lugar, Ele pode ser o Deus que Ele é sobre as nossas vidas. E Ele continua no verso 16 para terminar o Salmo 91: com longura de dias, aleluia, irei fartuar e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo que vai te dar muitos dias. Oh, aleluia. Feche seus olhos comigo. Eu queria que você fizesse uma oração falando para Deus, dizendo: Deus, eu confio no Senhor. Eu queria que você falasse para a sua alma: fala, alma, espera em Deus. Fala para os seus sentimentos, diga: sentimentos, vocês não são maiores do que as minhas convicções. Fala para os seus sentimentos, diga: eu não ando guiado por emoções, eu ando guiado pela fé. Ainda que não veja, eu creio. Ainda que eu não sinta, eu creio. Ainda que as notícias não estejam melhorando, eu continuo a crer. Nessa manhã, Pai, nós atendemos ao seu chamado, e nós decidimos acreditar nos teus propósitos. Nós decidimos acreditar que o Senhor é maior do que todo problema. Oh, nós fazemos do Senhor a nossa habitação. E eu oro mesmo, Pai, para que todo aquele que entrou nesse lugar triste, abatido, aqueles que estão nos assistindo pela internet, inseguros, aqueles, Pai, que têm vivido dias onde a alma está aflita, os pensamentos conturbados, eu oro, Pai, para que a paz que excede todo entendimento comece agora a guardar a mente e o coração.
enquanto eles confiam, enquanto entregamos e lançamos no Senhor toda a nossa ansiedade, nós declaramos águas de descanso. Oh, nós declaramos águas tranquilas, pastos verdejantes, a certeza de que o bom pastor não falha, guardando os corações. Declaro mesmo, Pai, agora, todo pensamento sendo levado cativo ao Senhor. Declaramos que emoções que estavam turvas agora se tornando puras, limpas e claras. Declaramos depressão saindo, síndrome do pânico saindo, ansiedade saindo. Oh, a unção tirando aquilo que medicamentos até agora não fizeram. Nós declaramos uma intervenção sobrenatural. Aquilo que a medicina não pôde fazer, nós declaramos agora pelo Espírito, através da autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos agora cura no espírito, na alma e no corpo, plenos, para que o teu santo nome seja exaltado. Eu te agradeço, Pai, pela sua fidelidade até aqui, que guarda a vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você está aqui, querido, e você entendeu uma chamada de Deus para viver uma vida diferente a partir de hoje, você quer mudar a sua história, você quer mudar desfechos, você precisa fazer uma oração, querido, entregando sua vida para Jesus. Esse é o início de toda transformação. Você que está aqui e fala: pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Levante sua mão, eu quero orar por você. Você que está aqui, você diz: pastor, eu entendi que eu posso viver diferente, eu entendi que eu posso sair daqui hoje reescrevendo uma história. Levante sua mão bem alta, eu quero te ver. Não deixe, querido, o medo, a insegurança te deixe parar. Sabe, esquece, deixa todas essas coisas e fala assim: eu vou sair daqui diferente hoje. Onde está você que nessa manhã você diz: pastor, eu estou aqui para mudar de vida, eu estou aqui para mudar a minha história, eu quero fazer essa oração com você, mudando a minha vida. Levanta sua mão assim, eu quero te ver. Tem alguém aqui nessa manhã? Todo mundo já vai para o céu comigo? Então você que está em casa e quer fazer essa oração, repete comigo. Diz assim: Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu futuro, eu te reconheço como meu Pai, reconheço Jesus como meu Salvador. A partir de hoje, eu abandono meu passado para viver uma vida diferente. Obrigado, Pai, por me amar tanto, acreditar em mim e mudar a minha história. No nome de Jesus, amém. Você que repetiu essa oração em casa, entre em contato com a gente através das redes sociais, através daí do meio que já está aparecendo no seu vídeo. Nós vamos ficar muito felizes em ouvir sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida e auxiliá-lo nessa nova estação. Você que está aqui, querido, e fez essa oração, ficou talvez com vergonha de levantar a mão, assim que terminar eu peço para que você vá lá atrás na central de informações, onde tem aquele vidro grande. Você pode falar: ó, eu fiz a oração junto com o pastor, o que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo? E nós vamos, querido, te auxiliar nesse próximo passo, querido, que é desfrutar de uma vida plena em Deus. Alguém precisa de uma oração por cura? Você sente o seu corpo doer, você sente que algo não está como deveria? Levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém aqui que precisa de uma oração por cura? Você está aqui nessa manhã, ali. Se você puder, coloque a mão sobre o local da enfermidade ou sobre o seu coração. Você que está em casa também faça isso. E você que está aqui, querido, não precisa dessa oração por cura. Eu queria que você agora trouxesse à memória alguém que está doente, alguém que você conhece, alguém que te pediu oração, seja um familiar, seja alguém, querido, que trabalha com você, alguma pessoa que você sabe que tem passado por problema, e você vai interceder por essa pessoa. Nós estamos declarando cura sobre os nossos irmãos, Deus tem feito cada milagre. Graças a Deus, querido, nós temos orado, declarado cura sobre a tia Simone. Ela foi diagnosticada com Covid, deu positivo, mas ela vai bem, Você percebe que ela está mandando mensagem 24 horas no WhatsApp para todo mundo, aí só dando serviço para a gente,
né, querido? Então seja fiel naquilo que você está recebendo de mensagem lá, mas nós vamos continuar declarando o corpo dela bem, sendo restabelecido, para que nas próximas semanas ela possa estar aqui, amém? Então ore, querido, por aquela pessoa que você sabe que precisa de oração. Pai, nós como igreja nos levantamos e nós declaramos cura agora sobre os nossos irmãos. Declaramos, Pai, o Senhor tocando cada irmão que está aqui na igreja agora presencialmente, que está nas casas, aqueles que estão nos hospitais. Nós declaramos saúde sendo multiplicada sobre a vida dos nossos irmãos. Declaramos que 2021 vai ser marcado por vida. Declaramos que aquilo que vem para destruir, Pai, na realidade terão os seus planos frustrados, porque vida é multiplicada. Declaramos sobre a vida da Simone, Pai, o corpo sendo restabelecido. Declaramos sobre a vida do Robert, Pai, no nome de Jesus, o Senhor fortalecendo, toda a fisioterapia funcionando. Declaramos sobre a vida do Marco Honório Júnior, Pai, o Senhor acelerando o processo, restabelecimento dos pulmões. Nós declaramos, Pai, que cada um dos nossos irmãos vão viver e vão viver muito, para contar os feitos do Senhor e para celebrar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém, querido. Cura faz parte da nossa vida e da nossa história, amém.